tudo bem? Então hoje eu falo de dois livros. Primeiro é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. A história do Mrs. Dalloway, a história de fundo, a parte mais simples, é um dia na vida dessa senhora de classe alta inglesa, da sociedade inglesa, que chama Clarissa Dalloway, e ela vai dar uma festa na noite desse dia. Então esse dia dela que a gente vai seguindo são as preparações para essa festa e as pessoas que ela encontra no dia. Mais notoriamente, quem ela vai encontrar é um homem chamado Peter Walsh, que foi namorado dela no passado, o marido dela, a filha, e também uma amiga antiga chamada Sally Seton. Depois, além dela, tem um outro personagem que também pode ser considerado o principal, que chama Sephimus Smith, que é um veterano da Primeira Guerra Mundial, e que ele sofre com o que eles chamam de shell shock, também com alucinações. Ele voltou da guerra desse jeito. Então ele está se alienando da sociedade e da mulher dele, com que ele casou lá na Itália, no finalzinho da guerra. O nome da mulher dele chama Lucrécia. É isso, Lucrécia? É. E o dia dele vai ser passado no mesmo dia que ela vai dar essa festa, a Mrs. Dalloway, só que eles não se conhecem. O dia deles vai ser eles no parque, andando um pouco, antes de ir para uma consulta médica com um psiquiatra que vai avaliar o caso dos Sephimus. E toda a narrativa do livro ele é feito dentro da mente dos vários personagens diferentes. Inclusive vai passando pela mente de vários personagens que são só secundários. O jeito da escrita é feito realmente entender que são pensamentos de pessoas e não é sempre uma coisa muito bem organizada. De vez em quando parece mesmo que é só alguém pensando em vez de alguém escrevendo alguma coisa pronta. E o legal disso também é que ele vai pulando de personagem para personagem, às vezes dentro de uma mesma cena. Está todo mundo vendo uma mesma ação, como um carro passando. Daí essa consciência, esse ponto de vista, vai passando nesses diferentes personagens, quase como caminhando personagens diferentes para chegar em um outro que vai aí sim começar a desenvolver de novo a trama mais profundamente. Além de fazer isso, ela também volta no tempo. Os personagens principais, que é a Clarice e também esse Peter Walsh, eles vão algumas vezes pensar no tempo que eles passaram juntos, quando eles ainda eram mais jovens, e fica também indo e voltando disso entre o tempo e entre os personagens, sem muito aviso. É uma coisa bem direta, a escrita da Virginia Woolf. É também uma coisa contínua, um fluxo contínuo, que não tem capítulos, não tem nenhuma parada, não tem nenhum aviso. E a autora ela utiliza uma pontuação própria, uma estruturação própria para ir seguindo com esse texto. Algumas vezes ela deixa um pouco de lado essa percepção do que está acontecendo para fazer uma parte mais descritiva, que é muito parecida com um poema, é muito lírico a forma como ela escreve, essa coisa de descrição, uma coisa que você tem que voltar e ler de novo, às vezes dá para apreciar como um poema de verdade. Por você passar na cabeça dos personagens, a autora ela vai conseguir desenvolver os temas que ela quer, sobre os quais ela quer escrever, pela percepção de que cada personagem tem um do outro, pela ideia que ele tem, pelo como cada personagem vai julgar os outros. Inclusive os personagens do livro estão o tempo todo se criticando. Então, apesar do dia ser simples, das coisas que os personagens fazem serem simples, a maior parte do livro, a parte grande da escrita, é essa percepção que eles vão tendo e essas descrições que eles vão colocando. Os principais temas que eu percebi, que ela coloca no livro, é a questão da mulher, a posição social dela, também coisa do casamento, de amor, liberdade também, para falar de amor. Ela passa muito meio que levemente em coisa de homossexualismo. Além disso, ela vai fazer algumas críticas, como por exemplo, a gente que é muito religiosa, tem uma personagem que a Clarissa Dalloway detesta, simplesmente detesta. É uma mulher que é muito beata, e essa beata é super caricata. Ela é chata, ela é uma mulher pobre, só não é ignorante, só falta isso. Outra crítica dessa parte de sociedade que eles fazem é com o personagem da própria Clarice. Essa parte da sociedade inglesa, os costumes da época, como eles viam as coisas na época. A personagem da Clarice, ela nasceu inserida dentro dessa família já da sociedade, da classe alta inglesa, e esse antigo namorado dela e essa antiga amiga dela percebem isso nela, e às vezes apontam ela como uma mulher snob, como uma seguidora de regras, seguidora da sociedade. Outro tema muito forte é o tratamento das doenças mentais. O personagem que é o psiquiatra,
sempre que ele aparece, alguns dos outros personagens estão vendo ele de uma forma negativa, está sempre criticando ele de alguma maneira, mesmo sem conhecer o personagem, sem saber o que ele faz. Ele é sempre visto de forma negativa. E o jeito que o personagem do Sétimos vai ser tratado, como ele vai ser diagnosticado, isso tudo dá para ver que ela quer criticar. Até a escolha, depois que vai falar sobre isolamento, sobre clínica, sobre internação. É uma coisa importante da história, porque a própria Virginia Woolf, ela passou algum tempo internada, ela sofria com isso, de doenças mentais, ela sofria também de depressão. Então isso tudo era uma visão do que ela já tinha passado. Inclusive ela comete suicídio. Eu gostei então do livro, eu achei uma leitura boa de fazer. Tem personagens interessantes, os temas são desenvolvidos de uma maneira interessante. Essa narrativa, como ela escolheu fazer pela mente dos personagens, é também muito interessante. Mas esse lirismo que ela tem, essa parte poética, nas descrições principalmente que ela faz, quando ela, na narrativa, ela deixa de narrar o que o personagem está fazendo, o que ele está pensando, para fazer uma descrição poética, às vezes dá um break na história, fica um pouco enfadonho o jeito que ela escreve. É uma coisa que você vai passando a página e falando, nossa, tá, legal, e o que mais? Isso, claro, apesar da beleza que ela consegue dar com essa escrita. Uma leitura muito recomendável, só que ela requer atenção para você perceber tudo o que está acontecendo, principalmente se você for ler em inglês. Como eu disse, eu estava lendo no meu celular, pelo aplicativo do Kindle, então não tem uma cópia física do livro. E eu fui pesquisar algumas das versões em português, eu encontrei duas. Uma que é da Cosac Nassif, que é muito bonita, a capa é muito bonita, e a outra é da edição de bolso da Saraiva. E eu vou colocar as fotos agora. Deu para perceber, lendo rapidinho, só que a edição da Cosac Nassif, o português com que ela foi traduzida é um pouco mais acessível. O tradutor não tentou rebuscar muito as palavras. O que eu ouvi falar também é que essas edições de bolso da Saraiva, elas não são muito boas, apesar de serem bem baratas, não são muito boas porque elas são apenas coladas na lombada. Outro livro sobre o que eu quero falar hoje chama-se Uma Noite no Palácio da Razão. Esse aqui é a versão em inglês, o Evening in the Palace of Reason, do James Gaines. Esse livro aqui, então, é um livro de história, na verdade, e o que ele vai tratar é sobre o período que teve entre o pensamento do período barroco até a era do iluminismo. É esse período do meio. Ele vai fazer isso, na verdade, pegando como parte principal, como tema principal, o encontro que teve entre o compositor Bach, o Johann Sebastian Bach, e o Frederico II, o Grande da Prússia. O que é tão interessante desse encontro, que marcou muito a história musical e que ele consegue utilizar para desenvolver esse tema dele, foi que esse encontro foi muito representativo, muito importante para a história da música e também para demonstrar esse processo de transição. O que aconteceu? O Bach, que era um compositor do período barroco, mas na verdade ele já era do final do período barroco, que é essa transição para o que a gente chama de classicismo na música. O jeito dele compor é conhecido como contraponto, a técnica é o contraponto, que é combinar duas ou mais melodias na música. Então a música é sempre pelo menos duas melodias juntas e as duas têm que ter a mesma importância. Agora, nesse período da vida dele, principalmente no período que eles se conheceram, o Bach já era conhecido dentro da Alemanha como o antigo Bach, o velho Bach. E o estilo de música que ele fazia já estava sendo visto como ultrapassado. Então era música antiga e todos os compositores já estavam passando além disso. O que eles estavam fazendo então dentro da música era o que a gente chama de melodia acompanhada. É uma melodia principal e o resto é só acompanhamento para aquela melodia. E além disso, o período barroco, que o Bach representava muito bem, sempre representou a vida inteira dele, apesar dele já estar nessa época de transição, foi a ligação da música como demonstração de devoção ao divino, a Deus. Então toda a música dele era totalmente ligada à igreja. Já o Frederico o Grande da Prússia
ele já era um pensador iluminista. Para ele só valia a razão. O Frederico Grande, ele gostava muito de música, ele apreciava muito, tinha uma corte cheia de músicos, mas ele também era um personagem muito interessante, porque sabia-se que ele gostava de caçoar das pessoas, ele gostava de fazer as pessoas passarem em humilhação. E ele era um pensador iluminista, então para ele Deus e a igreja não tinham um lugar na vida, não deveriam ter lugar na vida das pessoas, na vida de um monarca. Então, quando o Bach vai se encontrar com ele, é a oportunidade perfeita para ele demonstrar isso, que o estilo de música novo, o estilo de música que ele gosta, é superior, e ao mesmo tempo tentar humilhar essa figura tão representativa de um pensamento que ele detestava. O Bach, ele faz a viagem de Leipzig, eu acho que é assim que fala, para Potsdam, que é onde está a corte do Frederico. Se não me engano, ele passa 3 dias e 2 noites viajando, sem dormir direito, com a mesma roupa, numa carruagem. E quando ele chega lá, na verdade o Bach estava indo visitar o filho dele, que trabalhava para o Frederico, que é o Carl Philipp Emanuel Bach. Quando ele chega no palácio, ao invés de ele poder descansar e falar direito com o filho dele, o Frederico Grande anuncia o Bach e ele dá a ordem que o Bach deve encontrá-lo antes de descansar e fazer qualquer outra coisa. Então ele leva o Bach a um protótipo de piano que eles tinham, né, desse piano que a gente tem hoje em dia, eram os primeiros protótipos. Ele leva o Bach até esse piano e ele apresenta ao Bach um tema de música com 21 notas, que ficou conhecido como tema real. Ele vai pedir ao Bach, então, que ele faça uma improvisação. O Bach era muito conhecido por ser um grande improvisador. Ele pede essa improvisação a 3 vozes sobre o tema que ele apresenta. A 3 vozes significa que o Bach teria que fazer 3 melodias igualmente importantes, que é o estilo do contraponto, a partir desse tema real. Só que o que acontece? Os músicos e musicólogos que analisaram esse tema, é sabido hoje em dia que ele foi composto especificamente para não ser possível de realizar a técnica do contraponto. Mas o que acontece, para surpresa de todos ali no palácio, o Frederico levou o Bach para a corte musical dele, então estavam todos os músicos da corte. O Bach analisa a melodia que ele recebeu e na hora ele vai improvisar a 3 vozes uma fuga no estilo do contraponto, que foi tão impressionante que todos os relatos históricos falam que todo mundo ficou muito impressionado, de queixo caído. Depois disso, o que vai acontecer é que o Frederico vai estar impressionado também, e ele vai pedir então para o Bach ainda um outro desafio. Ele vai pedir para ele fazer a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer, só que ao invés de 3 vozes, 3 melodias, ele deveria compor ali na hora uma fuga com 6 melodias, o dobro. Então o Bach parou e falou, não, isso realmente não dá para fazer assim de cara, mas eu vou pensar no tema e eu vou enviar para você. Depois disso, quando o Bach volta para a cidade dele, por volta de 2 meses depois, o Bach vai enviar para o Frederico o que ficou conhecido como Oferenda Musical, uma das obras mais conhecidas do Bach, em que ele não manda apenas aquela fuga que ele improvisou na hora, 3 vozes, ele manda a fuga as 6 vozes que o Frederico pediu, e além disso ele vai mandar mais 10 cânones, ele vai mandar mais uma sonata, todas no estilo de contraponto, e todas a partir desse tema real que ele foi proposto. Então, basicamente, o que o Bach fez é pegar aquele tema que não deveria ser possível, de utilizar o contraponto, e utilizar o contraponto nele de todas as maneiras possíveis e conhecidas. Depois disso, o autor ele vai dividir cada capítulo do livro, um capítulo para a história do Bach, um capítulo para a história do Frederico o Grande. Ele vai indo mostrando como era a infância sofrida de Bach, como ele teve que desde pequeno trabalhar, como ele foi aprendendo a arte do contraponto, que ele tanto gostava, e como ele se ligava também ao movimento luterano, e isso tudo era interligado. Então a música dele era sempre voltada para Deus, não era nada para glorificar o próprio compositor, mas sim sempre alguma coisa para glorificar a igreja, a religião. Fala também sobre como o Bach desenvolveu o temperamento que ele tem. Ele era conhecido como um cara muito cabeça dura, isso atrapalhou ele muito na vida, mas também a parte que fez ele defender com tanta ferocidade esse estilo que ele tinha de música, apesar da mudança dos tempos. Mostra também a dedicação que ele tinha, todo esse poder que ele tinha de aprender sozinho as coisas, porque ele não tinha escolaridade, ele não fez o que a gente chamaria de faculdade, né?
Ele foi aprendendo tudo com os mestres dele, trabalhando e sozinho. Por causa disso, por causa dele não ter a escolaridade, também por causa do temperamento dele, ele perdeu muitos empregos para outros músicos que eram bem menores do que ele, que conseguiam fazer bem menos, por causa de preferências, às vezes, políticas, preferências de um duque, de um rei da região. E apesar dele ter conseguido se destacar muito na época, ter se destacado em postos importantes, ele também sofria ataques sempre de outros músicos, em jornais musicais, em opiniões, que falavam da música dele como uma música ultrapassada, que ridicularizavam o que ele tentava fazer. Também vai mostrar como o Bach teve muitas perdas na vida. Ele foi casado 2 vezes, a primeira mulher dele morreu, e com essas 2 mulheres ele teve exatamente 20 filhos, e a maioria, obviamente, morreu também. Uma parte deles também se tornou compositor, mas o único que realmente ficou muito conhecido foi o Carl Philipp Emanuel Bach. Sobre o Frederico Grande, ele vai tecer como na infância dele, ele tinha que ficar entre o pai e a mãe, que não se davam, tinham opiniões diferentes de mundo, era meio que uma guerrinha interna dentro da família. Como ele foi se apegando ao gosto do que era francês, do maneirismo francês, da língua francesa, da música, e o pai dele detestava isso tudo. O pai dele detestava absolutamente tudo que era francês. E não queria que ele estudasse música, então ele tinha que fazer isso tudo às escondidas. Depois, quando ele vai ficando mais velho, na adolescência, a relação dele com o pai decai totalmente. O pai se torna um homem agressivo, um homem que bebe demais, está sempre tentando ridicularizar o próprio filho, fazendo ele passar vergonha em várias situações. E sempre que ele descobria o Frederico tentando fazer música, ele era flautista, sempre era uma causa de irritação do pai, de um ataque nervoso, de espancamento. Então essa biografia, até que resumida dos 2 personagens, na verdade é muito voltada, a cada episódio o autor pega, é voltado para explicar a ocorrência daquele encontro dos 2, que foi o único encontro que os 2 tiveram. O livro ele é bem escrito. A maneira como ele é colocado é quase como uma crônica, não só como um texto didático de história que você está lendo. Por isso a leitura vai indo muito fácil. Ele também vai adicionando muito sobre situações dos personagens. Você percebe muito o maneirismo deles, a personalidade desses 2 personagens. E eu nunca achei que em algum ponto a leitura ficou cansativa. Um problema do texto é quando o autor tenta colocar muitos nomes, muitos fatos, muitos acontecimentos dentro da mesma parte do texto. Ao mesmo tempo ele tenta fazer isso. Às vezes ele vai mudar bruscamente o foco do que está acontecendo no texto durante 1 ou 2 parágrafos para depois voltar de novo no que ele estava falando antes. E, em algumas partes, ele podia explicar um pouquinho menor sobre a terminologia musical. Apesar de eu achar que esse aqui é um livro que pode muito bem ser lido por qualquer um que não seja músico, que não entenda de música, porque ele consegue explicar e ele tem um glossário no final, mas algumas vezes ele podia tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Apesar dele colocar muitas informações, muitos fatos das vidas de cada um deles, e por ele caracterizar muito bem a personalidade de cada um, esse livro não chega a ser tanto um foco de biografia de nenhum dos 2, exatamente porque ele é feito para discutir os acontecimentos da época, esses acontecimentos de transição. Então, tudo que ele fala, toda a parte da história dos 2 personagens é focada para você se situar dentro dessa época. Então, não é se você quiser uma coisa bibliografia mesmo, você tem que procurar um texto específico para cada um deles. Ele também não vai tratar especificamente nem do Barroco e nem do Iluminismo. Falar dos 2 períodos, apesar de caracterizar os 2 períodos, não é o tema principal, não é o tema mais importante. Na verdade, o que acontece em todos os capítulos do livro é que ele vai tentar mostrar essa cena, ele vai tentar pintar essa cena como uma cena icônica, um encontro icônico, para demonstrar de uma forma simples e rápida o que era esse período de transição e o que estava acontecendo nessa época da mudança para o iluminismo. Toda a biografia dos 2 é voltada para isso e também as explicações. Durante vários pontos do livro, ele vai citando referências musicais, ele vai citando CDs que você pode ouvir para sua leitura ficar mais interessante, para você entender exatamente o que ele está querendo dizer com cada um dos textos. E assim, eu acho uma boa a pessoa, se quiser ouvir, até porque expandir o universo musical, você também consegue entender melhor o que está acontecendo. Tem uma edição brasileira, que é pela editora Record. Eu vou colocar também algumas fotos. Pelo que eu analisei,
É uma edição muito bonita, sim. Eu li só algumas páginas dela na livraria e me pareceu uma tradução muito boa também, uma tradução fiel, mas eu li pouco para dar alguma coisa mais, para falar alguma coisa mais extensa. Talvez falando da tipografia, eu achei que o espaçamento podia ser um pouquinho maior entre as letras, mas no geral o design da capa e a diagramação são bons e favorecem a leitura, também com um papel que é um pouco mais amarelado. Bem, então é isso. Eu recomendo os dois livros. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima.